Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que surgiu na supervisão hoje de manhã com uma aluna minha e que eu achei bem interessante, né? Por que a gente não deve falar da nossa vida pessoal para o paciente, né, na terapia? Às vezes o paciente pergunta isso, né? Ele acha injusto dentro de uma relação que ele fala tudo dele, ainda paga por isso, né? E você não fala nada de você. Então, eu sempre uso exemplos como esse para orientar o paciente nesse sentido, né? Vamos supor, por exemplo, paciente, que o sonho da sua vida seja engravidar. Estou lidando com uma paciente mulher e o sonho da vida dela é engravidar, né? E aí eu começo a falar, por exemplo, se fosse o caso, a minha mulher estar grávida, né? E aí eu começo a falar com ela: nossa, minha mulher ontem passou mal, ou teve isso, ou compramos o berço, fizemos aquilo outro, ttt. Como é que essa paciente se sentiria? Certo? Então, entendam que muitas vezes fazer isso pode atravessar a relação terapêutica de um jeito que vai tirar o foco do paciente e trazer o foco para o terapeuta. E aí não é interessante, e aí deixa de ser psicoterapia, certo? É por causa de motivos como esses que a gente deve evitar o máximo possível falar das nossas questões pessoais, né, de assuntos pessoais, mas também não deixar o paciente num abandono sem saber o porquê disso, né? Porque senão cria um clima de mistério no ar, né? Como se o terapeuta fosse aquela figura mítica, quase um oráculo. Não é isso, você explica para a pessoa por que não pode por causa desses atravessamentos. Tá certo? Isso é bem importante porque senão a relação terapêutica começa a ficar comprometida e o paciente pode se sentir injustiçado, né, se ele não souber dessa informação, se ele não entender, né, por que é que você não pode falar de você. Só tem uma ressalva: dentro da terapia cognitivo-comportamental, pessoal, é possível sim o terapeuta num dado momento falar de si, porque existe uma técnica que se chama técnica de autorrevelação, tá? Essa técnica ela vai ser usada da seguinte forma: o paciente fala algum recorte da vida pessoal dele, mas que tenha a ver com a problemática e com a conceituação do paciente somente para fins, né, de identificação, de exemplo, tá? Então, sempre quando eu vou usar autorrevelação, eu falo para o paciente: olha, eu vou falar isso aqui assim da minha vida pessoal e tal, mas porque tem a ver com essa questão aqui que a gente está trabalhando. E mesmo assim, muito cuidado ao usar a técnica de autorrevelação, sempre com a conceituação cognitiva na base, informando para você se esse tipo de relação que você tem com esse paciente cabe usar a técnica de autorrevelação. Como eu sempre digo, a conceituação vai dizer para você as técnicas que são pertinentes ou não para cada paciente em cada momento, tá bom? Beijo!